Olá para você, muito boa tarde. Está começando o BMC Estoque, seu programa com os destaques do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Rumo divulga planejamento de novas ferrovias um dia depois do Senado aprovar o marco legal. Produção de veículos tem queda de 21,3% em setembro, segundo dados da Anfávia. A ADP confirma que Estados Unidos criaram 568 mil empregos em setembro. Tudo isso e muito mais agora no BMC Estoque. É isso aí, eu começo o programa desta quarta-feira com boa tarde para minha companheira de bancada de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando, de olho nas notícias sobre o mercado financeiro no comecinho da tarde. E no programa de hoje a gente recebe o Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research, e também teremos os gráficos do dia com o Alex André, que sempre traz análises das principais informações do Brasil e do mundo. Já vamos aproveitar então, né, Dani, para ver como é que está o mercado nesta quarta-feira, meio da semana. É isso aí, Hanna. Vamos começar então dando os números do mercado. Hoje eu estou sem o telão para dar os números, mas eu dou os números daqui ao vivo, assim, do que eu tenho aqui na minha tela. A gente tem o Ibovespa caindo nesse momento 1,47% aos 108.833 pontos. Nos papéis em alta, aqui a gente tem o Rumo com 4,35%. Pão de Açúcar com 3,20%, Americanas S.A. com 1,94%, PetroRio 1,60%, tem Taesa com 1,10%, Açaí com 0,89% e tem CCR Rodovias com 0,86%. Vamos às baixas aqui. Nesse momento tem Banco Pan com menos 6,56%, o Interbanco 5,06%, isso BID 11, BID 4 5,03%. Melius 5,17, JHSF com 4,80 de queda, Braskem recuando 4,76% e Qualicorp aqui recuando 4,38%. O dólar nesse momento está subindo 0,99% aos R$ 5,54. Hanna Beltrão. Pois é, Dani, vamos aproveitar então para fazer um giro internacional, começando pelas bolsas lá fora. Deixa eu ver como é que estão as bolsas americanas nesse momento. Olha só, DAX na Alemanha caindo 1,53%, FTSE no Reino Unido recuando 1,14%, e CAC na França também despencando 1,27%. E o cenário não é tão diferente assim nas bolsas norte-americanas. Dow Jones está caindo 0,97%, S&P 500 também caindo 0,75% e Nasdaq recuando 0,38%. Deixa eu ver como é que está o dólar aqui. O dólar está subindo, né? Está com alta de 0,85%, sendo comercializado a R$ 5,52. Já o barril do petróleo Brent subindo também alta forte no petróleo hoje, alta de 1,77%, sendo vendido a $81 o barril. Já o petróleo WTI sobe 1,79%, sendo vendido a $77 o barril. E a gente segue de olho no mercado lá fora. O setor privado americano criou 568 mil vagas no mês de setembro, de acordo com dados da ADP e também da Moody's. O número de postos de trabalho criados ficou acima das expectativas dos economistas e por isso a gente vai com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que tem as informações ao vivo aqui no BMC Stock. Giovana, boa tarde para você. O resultado foi positivo? Foi sim, Hanna, boa tarde para você, para o Daniel e para todos que nos acompanham. Essa notícia foi boa, sim, para o mercado e a gente com certeza já deve estar vendo os reflexos disso. Como você falou, os Estados Unidos criaram 568 mil vagas de emprego no setor privado, né, em setembro, segundo o relatório da ADP, com uma aceleração
ante a leitura revisada para baixo na criação de 340 mil em agosto. O relatório inicial de agosto, eu tenho dados aqui, mostrava um crescimento de 374 mil vagas. O dado do mês passado foi o melhor que o esperado, né? A mediana das projeções da Refinitiv apontava uma criação de 428 mil postos de trabalho em setembro. Lembrando que esse relatório da ADP, ela é uma prévia do relatório que sai na sexta-feira, um relatório mais completo sobre o segmento de emprego e trabalho, trazendo inclusive o payroll. E claro, a gente vai ficar de olho, né, Hanna, Daniel? Pois é, Giovana. É isso aí, Giovana. E o Bitcoin, Giovana, ele voltou a abrir o dia em alta após iniciar o mês de outubro com fortes ganhos e hoje ultrapassou novamente a barreira dos 50 mil dólares. Essa era uma marca que a criptomoeda não alcançava havia um mês, né? É verdade, Daniel, deu um alívio aí para os investidores, né, que estavam apreensivos com as sequentes quedas da criptomoeda, né? O Bitcoin subiu para cerca de 5.400 dólares, recuperando aí as perdas do último trimestre. A última negociação foi 4% superior a 51.276,46, de acordo com a Coinmetrics. Atualmente está quase 17% acima para o mês de outubro, né, e ganhou aí no acumulado do ano 76,5%, é um bom número. A última vez que o Bitcoin ultrapassou a barreira dos 50 mil foi no início de setembro, quando a gente acompanhou El Salvador, que considerou o curso legal o uso de Bitcoins. Com vocês. Beleza, valeu, Giovana, obrigado pela participação aqui no BMC Stock. A Giovana que volta mais tarde no Top News com mais informações. Obrigada. Valeu, Giovana, beijo, até amanhã. Até amanhã. E a produção de veículos recuou 21,3% em setembro frente ao mesmo mês do ano passado. No total, 173,3 mil unidades foram montadas entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, um resultado 5,6% superior ao número de agosto. O balanço foi divulgado pela Anfávia e no acumulado do ano, a produção ainda mostra resultado positivo, com crescimento de 24% em relação aos 9 primeiros meses de 2020. De janeiro a setembro, a indústria automotiva produziu 1,6 milhão de veículos. Como na chegada da pandemia a indústria parou completamente em abril do ano passado, agora as fábricas param porque estão sem peças, principalmente componentes eletrônicos. Como consequência, faltam carros nas concessionárias, embora exista demanda e as vendas caíram 25,3% em setembro, ante o mesmo período de 2020. E a Multilaser divulgou informações preliminares e não auditadas referentes aos 9 primeiros meses do ano, período no qual registrou aumento de aproximadamente 60% em seu faturamento, na comparação com o exercício social encerrado no dia 31 de dezembro do ano passado. Em fato relevante, a empresa informa que o crescimento no seu faturamento se deu especialmente em função da inflação e do aumento das vendas em diversas categorias de produtos, bem como a adição de novas linhas de produtos de utilidades domésticas e também de pets, introduzidas este ano. E a companhia ferroviária Rumo divulgou projeções sobre novas ferrovias a serem construídas no Mato Grosso, previstas para 2030. Veja os detalhes na reportagem. A Rumo, empresa responsável pelo transporte de 26% do volume de grãos exportados pelo Brasil, divulgou ontem o projeto que vai conectar o terminal rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Segundo a companhia, o contrato de construção, operação, exploração e conservação da rodovia foi firmado no último dia 19 de setembro, com as obras previstas para começarem a sair do papel em 2022 e previsão de serem finalizadas em 2030. Mas a companhia ressalta que existe uma flexibilidade nos prazos de execução dos investimentos. A empresa especializada em logística projeta uma despesa de capitais entre 9 e 11 bilhões de reais para o projeto. Com a extensão, o volume aproximado de grãos migrados de Rondonópolis para outros terminais até o final do plano será de 16 milhões de toneladas. Já o volume
e potencial aproximado de toneladas adicionais de grãos é de 18 milhões. Nesta terça-feira, o Senado aprovou um projeto que cria um novo marco legal do setor ferroviário no país. O objetivo da proposta, que agora segue para aprovação da Câmara, é facilitar os processos e tornar investimentos em ferrovias mais atraentes para empresas privadas. Gestores e banqueiros que estruturam operações de abertura de capital afirmam que ao menos metade dos quase 30 IPOs em análise na CVM não devem sair neste ano. A informação vem do jornal O Estado de São Paulo. E para os gestores que têm em mãos os recursos a serem investidos, esse percentual ainda é maior. Um banqueiro disse ao jornal que a queda no valor dos ativos é o que mais preocupa depois da inflação e da China. Dessa forma, devem sair apenas as ofertas maiores a partir de R$1 bilhão, já que esses papéis são mais líquidos e fáceis de serem vendidos. Daniel. É isso aí, Hanna. E a Amazon anunciou hoje novas ações para tentar acelerar o marketplace da empresa no país. Uma das medidas, como já se faz nos Estados Unidos, a empresa vai passar a dar vai dar dinheiro como prêmio aos lojistas que, por exemplo, usarem mais os seus serviços, inclusive a logística. Esse movimento acontece num período de competição mais acirrada e vendas em desaceleração no comércio online no país desde julho. Ontem, a Shopee anunciou que vai oferecer R$3 milhões em cupons e vouchers de frete grátis, sem mínimo de compra, além de itens com até 50% de desconto no próximo domingo, como parte de uma campanha. A Shopee é um dos principais marketplaces asiáticos e controlada pelo Sea Group. Outros marketplaces brasileiros vêm reduzindo taxas cobradas pelos vendedores. A gente continua seguindo aqui pelo BMC Stock. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no BMC Stock o Anderson Menezes, fundador e CIO da Alkin Research. Ele já está aqui no nosso estúdio, já está se preparando para conversar com a gente daqui a pouquinho. Mas antes de conversar com ele, vamos ver como é que está aqui o nosso chat no YouTube. Vamos ver quem está dando o seu boa tarde aqui para a gente. O pessoal ainda está lembrando do que eu conversei com a Paula agora há pouco sobre o mimeógrafo. E o Rodrigo Rosinha ainda falou, os pais do Morales também se esforçaram para dar boa educação para ele. Ele ficava cheirando mimeógrafo. Lamentável. Gente, era só álcool. Olha, a Renata falou, o primeiro entorpecente a gente nunca esquece, eu não sei do que você está falando. São jovens, né? Os jovens aqui da BMC se entregando mais ainda do que a gente. É verdade, aqui na bancada. se entregando. O Gustavo falando, eu tenho 24 anos e peguei a época do mimeógrafo, tá vendo? Fica a dica, todo mundo já pegou. A André Sândalo falando, inesquecível. Eu não peguei essa época. Você não pegou essa época? Não peguei essa época. Certo. O Ricardo aqui falando, Daniel Canabrava, tá certo, valeu. Aí dando o nosso boa tarde também para o professor Vinícius Química. Jonathan Campos falando que nem sabe o que é mesada, começou a ralar com 14, 15 anos, é isso aí. Rui das Neves, olha só, falando que matava a aula para jogar bola na Praça Paris, no Rio de Janeiro, olha só. Gustavo dando boa tarde também, o Lilo Eduardo Lemos também está aqui falando com a gente, o Thiago Rios, Renato Almeida, quem mais aqui? Tem o Gustavo, tem o Peter Santana, Wagner Gomes, quem mais? André Sândalo, já falei, Rodrigo Rosim, olha a Hanna Mesquita Beltrão aqui dando o seu like, hein, Dando like, pedindo like, né? Pedindo pro pessoal compartilhar também a nossa programação, né, Daniel? Né? Não vale só ficar escrevendo no chat, não. Tem que dar like, tem que compartilhar aí no grupo da família, no grupo do pessoal do trabalho, tem que compartilhar, gente. O importante é compartilhar e falar da BMC também, né, para que todo mundo fique por dentro do mercado financeiro. Mendigando like ao vivo, meio-dia e 58 Por minutos. isso que eu acho que, no mínimo, deveríamos encerrar o BMC Stock hoje com 600 likes. No mínimo. No mínimo. Tá certo. Tá certo. Vamos lá então, Hanna, vamos para o nosso primeiro convidado de hoje aqui
no BMC Stock. A gente vai conversar agora com o Anderson Menezes, que já está aqui no nosso estúdio. Ele que é fundador e CIO da Alkin Research. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Hanna, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, aqui já conhecendo. Você já conhecia o estúdio aqui, Anderson? Já tinha vindo uma já duas tinha vezes. vindo? Legal, bacana. Então seja bem-vindo novamente. Obrigado. Legal. Ô, Anderson, um assunto que tem preocupado bastante o mercado por aqui e também no mundo todo é a inflação e a interrupção das cadeias de suprimento, né? De que forma o câmbio ele impacta sobre a inflação brasileira? Quais os setores que acabam sofrendo mais com esses aumentos? É difícil a gente falar de um setor específico, tá, Daniel? É um impacto que o dólar aumentando, você tem um reflexo na cadeia. É uma cadeia muito longa, né, que é impactada pelo dólar ali. Então a gente tem uma série de impactos. Tá? O primeiro, de fato, é nos combustíveis. Tá? Que a gente sente direto o impacto, é uma cadeia mais curta ali que já pega direto na bomba do combustível, né? O pessoal já sente mais de perto. Mas você olha para a indústria, né? Todas as empresas têm uma série de componentes, né, que tem uma compra, né, são vindo do exterior, tá? Podem vir da China, da Europa, dos Estados Unidos, né, e acabam sendo influenciados com a depreciação da moeda. Tá? Então, o que acontece quando o dólar aumenta? Tá? A empresa tem um custo maior para obter esses insumos, né? Então, na produção dela fica mais cara, ela tem um custo maior para o produto e muitas vezes, normalmente, ela repassa esse custo para o consumidor, tá? Através do preço do seu produto final. Por isso que a gente fala que o dólar acaba tendo um aumento ali, né? A gente sempre acompanha o dólar como um bom proxy da inflação, porque ele tem impacto na cadeia como um todo. Tá? Então é sempre importante acompanhar. Os combustíveis de fato são mais afetados, como a gente falou, as commodities agrícolas também, né? Como a gente tem uma exportação muito forte de commodities, acaba também tendo um grande impacto. E aí o consumidor, quando vai ao supermercado, né, faz sua compra, vai na feira, também já sente muito mais de perto esse impacto. Tá? Perfeito, e mudando um pouco, né, de assunto, vamos falar um pouco do mercado na Europa. A zona do euro tem sofrido com dificuldades de abastecimento de energia e a disparada também no preço do gás natural, o que acaba pressionando os preços e colaborando também com o aumento da inflação. Mas os indicadores macro recém-divulgados trouxeram uma dualidade à questão. E eu queria saber, então, como é que você avalia o momento do mercado europeu e os indicadores estão bons ou já fazem pressão para a retirada de estímulos? Na Europa a gente tem um problema muito forte, né, muito grande, certamente já noticiaram por aqui, que é a crise de energia que a gente está vendo agora na Europa, né? Se alguém por acaso não acompanhou, também está tendo, né, uma demanda muito forte por gás natural. Tá, toda a parte de energia na Europa está muito escassa, né? A transição de matriz energética, até que é liderada pela Europa, né? A transição para uma matriz verde de energia acaba sendo, não acompanhando, tá, a infraestrutura que a gente tem para essa fonte de energia verde. Então, isso já acaba ali afetando um pouco essa preocupação com a inflação na Europa. Você falou muito bem do crescimento da Europa. Tá? De fato, há um crescimento, tá? Mas aí a gente pode ter esse crescimento travado pela inflação que a gente está vendo na Europa. Só que qual que é o ponto? A gente teve dados recentes até da inflação na zona do euro que mostraram um arrefecimento da inflação em agosto, se não me engano. Tá? Então, é um dado ali que seria positivo, mas a gente tem que olhar para frente, porque agora, com a chegada do inverno no hemisfério norte, né, a partir de novembro, a gente já deve ver uma demanda muito maior ainda por energia. Tá? Os preços do gás natural, por exemplo, já subiram mais de 500%. Tá, isso é um impacto na veia para o consumidor e para a indústria, não só da Europa, mas do mundo inteiro. Né? Até hoje o gás natural também, vocês devem ter reportado bem, está caindo cerca de 8%, né? Muito por conta da ajuda da Rússia, né? Que já foi noticiada também. Então a gente tem uma perspectiva de crescimento sim, mas que pode ser interrompida talvez por uma inflação ali maior. Tá? Caso a gente entre no inverno que seja mais rigoroso que o atual, acho que esse é o ponto-chave. Então, se vocês começarem a ver notícias, né, de que o inverno na Europa está mais rigoroso, né, do que o normal, e, consequentemente, a gente vai ter uma demanda por aquecimento, né, por energia de aquecimento ali muito maior. Tá? Então, isso pode até puxar os preços para cima e até impactar ali, por consequência, no racionamento da indústria. Tá? Então, se a gente tiver um racionamento da indústria, a gente vai ter, por consequência, menor crescimento e aí a inflação também pode subir por conta de uma oferta mais restrita. O Anderson, o Mariano Aloy, aqui ele fala no nosso chat que a Alkin ajudou muito ele com o relatório que eles divulgam, então ele já está agradecendo aqui, muito boas análises.
que vocês fazem. Então já é Obrigado, Mariano. Um elogio aqui. E o André Sandalo, ele faz uma pergunta aqui. Estamos tendo dólar alto por causa de nossa política? Você acredita que tem a ver com a política, o aumento do dólar? Sem dúvida. O dólar acaba sendo um refúgio, né, dos investidores aqui no Brasil, uma forma de proteção, né, a qualquer risco político, fiscal, que é quase permanente no Brasil. Esse é o fator, lógico, de preocupação. Mas também o dólar acaba arrefecendo um pouco por conta da alta taxa de juros, né? O carry-over ali que a gente tem para o dólar acaba sendo forçando que o dólar fique um pouco mais abaixo, né? O Banco Central já sinalizou a intenção dele, né, com um leilão extra ali, né, de dólar, quando o dólar se aproximou de 5,50, não sei como é que está hoje, né, mas o Banco Central também já falou que ele vai fazer 2 leilões semanais para tentar conter essa alta que no final do ano pode ser um pouco impactada também por conta do overhead e outros fatores tributários que normalmente os bancos possuem agora sazonalmente no final do ano. Tá? Então, de fato, ele é um componente que gera a demanda do risco político. Tá? Tem um problema fiscal, que a gente tem uma série de coisas aí que vocês também acompanham, de precatórios, reformas também que não chegam a andar. E também a Bolsa, né, o otimismo, né, da renda fixa acaba também contribuindo para que o dólar seja uma fonte de proteção muito buscada aqui no Brasil. Uhum. E Anderson, essa semana, né, a gente já começou com pane no WhatsApp, Facebook e também no Instagram. As ações do Facebook chegaram no nível mais baixo desde o mês de junho. Como essa falha de comunicação expôs o monopólio das Big Techs e como também essa queda deve ser interpretada pelo mercado? Hanna, muito bem pontuado, tá? Foi uma queda que chamou muita atenção, a gente esperava até uma queda maior, dada o inferno astral, digamos assim, para o Facebook. Não foi só um problema ou outro, teve um problema de queda, tá? Que foi o maior problema de queda que já registrado talvez no Facebook, pelo menos recentemente, tá? Não foram 15 minutos nem uma hora, foi metade do dia quase ali que apresentou estabilidade. Então, isso que é um ponto, né? Acho que é uma ótica que é interessante observar, tá? Que um aplicativo, um site fica fora do ar por 15 minutos, meia hora até, você não tem um problema tão grande. Mas no momento que as pessoas já precisam tanto do aplicativo, né, e que o serviço fica fora do ar por horas, tá? Isso gera até uma demanda por outros aplicativos similares que podem até substituir essa função. Então, foi até reportado já no próprio Telegram, no Signal, que é meio que um concorrente ali do WhatsApp, e outros aplicativos, imagino que o TikTok também, né, pelos usuários tentando se comunicar, tentando buscar entretenimento no momento que a plataforma está fora do ar. Então não é só, né, a perda ali do dia, mas você tem que pontuar também o quanto que isso abre de brecha, né, para que o seu público, a audiência, também busque outras formas que ela pode até se ficar leal com o passar do tempo. Tá? Então esse é um fator de atenção. Teve, não só com a queda, mas paralelamente teve toda essa denúncia da ex-funcionária do Facebook, tá, que foi muito responsável, que fez acusações muito mais sérias até, né, do que pode ser esse problema da queda do sinal ali do Facebook, do Instagram. Então essa queda, basicamente, né, em resumo, ela fala que o Facebook não está tão interessado em fazer o bem, né, em linhas gerais seria isso, tá? Ela pode até incentivar publicações, né, que de certa forma acabam sendo promovendo, né, a depressão, o ódio ou a polaridade, tá, seja nas eleições, seja sobre qualquer tema, mas que com essa polaridade o Facebook acaba aumentando um pouco a audiência, né, acaba aumentando o engajamento, né, pela psicologia humana que eles estudam tão bem, né, acaba aumentando o entretenimento e por conta disso eles acabam aumentando o faturamento. Por que isso é interessante para eles? Porque aumenta o marketing. As empresas, o Facebook, o Google são empresas no final de marketing, né? Elas ganham o dinheiro através do anúncio, que é maior por quanto mais tempo as pessoas utilizarem a plataforma. Tá? Então, é por isso que tem essa questão, né? É muito pressionado. O Facebook tem bilhões de usuários ativos diariamente, tá? Então ela acaba tendo sim um grande impacto no comportamento humano. E essa questão, como você bem mencionou, essa queda, né, bem forte nas bolsas, acaba refletindo o medo dos investidores de que haja uma regulação ainda mais intensa. Tá? De fato, é um monopólio nas redes sociais, tá? Que pode ser, os investidores ficam preocupados quais podem ser as medidas que venham a acontecer ali para frear, né, ou mitigar ou punir, né, o Facebook após essas declarações que estão sendo ainda investigadas. Você comentou aí a respeito do WhatsApp,
O Telegram, né, como você acabou de falar, né, ele acabou tendo muita gente que acabou ou conhecendo ou voltando, né, porque quando dá problema no WhatsApp, acaba voltando pro Telegram. E o fundador do aplicativo, né, do Telegram, ele afirmou no canal oficial dele que mais de 70 milhões de pessoas migraram de outras plataformas para o Telegram. E aproveitou aí para dar uma alfinetada no Facebook, né, para falar aos novos usuários, gostaria de dizer bem-vindos ao Telegram, a maior plataforma de mensagens independente, não vamos te decepcionar quando os outros falharem. Estamos anos-luz à frente da concorrência. Quer dizer, isso já mostra a própria concorrência já buscando uma alternativa, inclusive, para deixar ou tirar o espaço do WhatsApp, né? Sim, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Isso acho que é a chave. Alguém tem que se dar bem na história ali, então eles não perderam a oportunidade, né? Foram um marketing bem incisivo. YouTube, acho que vocês não tiveram talvez problemas ontem, o YouTube felizmente ficou no ar também, acho que seria até a internet talvez quebraria quase com o YouTube também se acompanhar essa queda de ontem. O Twitter foi outro que se deu muito bem. Mas esse ponto, tá, pessoal, de fato, esses dois pontos que eu falei, tanto o monopólio, né, que mostrou a dependência do mundo ontem, eu gostaria de convidar vocês a imaginar se essa queda de ontem se estendesse por mais de uma semana. Imagina se fosse um problema muito maior, né? O caos que talvez não seria, né? Então isso reforça já muita dependência que a gente tem, né? O mundo talvez não deva ficar tão dependente ali dessas tipos de plataforma e deva talvez quebrar, segmentar ou até rastrear de alguma forma essa quantidade de usuários, tá? Então é bem importante que se acompanhe esse caso, né? Teve depoimento dessa ex-funcionária do Facebook ontem no Senado americano, então os desdobramentos aí vão ser bem interessantes e, logicamente, né, os próximos resultados também devem até sinalizar um pouco, né, como é que vai ficar os usuários, se de fato eles migraram definitivamente para o Telegram ou para outra plataforma, porque de fato é um problema bem O Anderson, que o Facebook e a justiça americana, eles têm um jeito de julgar bem diferente daqui do Brasil. Ou seja, uma denúncia como essa que tem contra o Facebook deve ir para frente, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Sim, porque não é o monopólio lá já tão contra o governo Biden, já é muito contra o monopólio das Big Techs, né? Por isso que não foi só o Facebook que caiu ontem, né? A Amazon, o Google, todas as Big Techs, as FANGs, né, que a gente chama, acabaram sendo bem impactadas porque reforça, né? Se tem a luta contra o monopólio de uma, consequentemente você vai ter luta contra o monopólio das demais, né? São empresas aí, assim como a gente tem a exposição muito forte aqui no Ibovespa, né, da Vale e da Petrobras, que respondem a quase 20% do índice, né? Lá também as FANGs são quase 20% da Nasdaq, tá? Então, uma queda mais abrupta dessas empresas pode, de fato, né, sinalizar uma queda mais forte do mercado como um todo, tá? São empresas aí que valem somadas talvez mais de 8 trilhões de dólares, tá? Algo bem relevante. E Anderson, de que forma essas empresas tech e altos números de usuários afetados por causa da pane acaba influenciando o mercado também? O que acontece, né? O mercado, ele é muito event-driven, né? Ele acaba ali no curto prazo sendo direcionado por motivos, humor, digamos assim, acho que essa é a palavra-chave, né? O humor do mercado ontem certamente foi negativo, né? As pessoas veem, né? Talvez que não olham tanto os fundamentos, olham as ações principais caindo, né? Isso reflete na venda generalizada. Os fundos, às vezes, não conseguem aportar, não tem margem, talvez, para cobrir uma queda tão elevada. Então, é um efeito cascata, tá, Hanna? Acaba, quando tem um mau humor nessas empresas, né? Seja por fundamento ou não, isso aí tem um efeito muito em cadeia, tá? Acho que essa é a palavra-chave, porque afeta não só o Facebook, mas as empresas que fornecem para o Facebook, as empresas correlacionadas, então é uma cadeia muito forte ali que acaba sofrendo em conjunto, tá? Acho que essa que é a visão. Legal, Anderson. Agora, ontem saíram dados da produção industrial de agosto, além do PMI de serviços, e de que forma esses indicadores eles podem ser utilizados para entender o mercado e também fazer projeções. É bem interessante você tocar nesse ponto, né? É um ponto que a gente sempre busca explicar, tá, pessoal? Tem um colchete educativo aqui agora um pouco, tá? Porque a gente tem dois tipos de indicadores no mercado, tá? Um é o indicador passado e o outro é o indicador antecedente, tá? E o que isso reflete?
A gente tem o PIB, que é um exemplo do indicador passado, né? A gente tem lá no final do ano, lá para fevereiro, a gente vai olhar o PIB de 2021, como é que foi. Tá? Então, é um indicador passado que mostra como é que foi a economia naquele final do ano. E a gente tem uma série de indicadores antecedentes. O que são antecedentes? São indicadores que sinalizam, né? Dão um cheiro, digamos assim, de como é que vão ser os próximos passos, né? Como é que vai ser a economia. Tem indicadores antecedentes de inflação, da indústria, como são os PMIs. Por que os PMIs são tão importantes? Porque que eles medem como é que está a atividade, acho que o quão aquecida está a indústria lá na ponta, tá? Na ponta do começo. Então, se um PMI vem muito forte, ele pode sinalizar, já que um PIB venha a ser muito forte, tá? Então, por isso que esse que é o ponto. A Bolsa de Valores, né, a Ibovespa, é um exemplo muito grande de algo antecedente, tá? Porque por mais que a pandemia, acho que é um grande exemplo, né? Por mais que a gente não tenha solucionado o problema da pandemia como um todo, há um certo tempo a Bolsa já não precifica, né, o problema da pandemia. A Bolsa já precifica há alguns meses que a pandemia é um problema resolvido. A Bolsa de Valores, assim como as empresas, são um exemplo de indicador antecedente porque eles olham para frente. Tá? As empresas, os fundamentos, as ações das empresas refletem, por sua vez, a perspectiva futura das empresas. Tá? Por mais que o resultado ruim seja um bom proxy, né, do como a empresa pode performar lá na frente, né, o investidor está sempre olhando lá para frente. É por isso que a gente olha, às vezes, um resultado, né, muito forte, muito fraco, não fazer tanto efeito no papel, porque o mercado está sempre olhando dali de hoje em diante. Tá? Então, por isso que, né, que a gente teve dados aí na Europa passados, né, que não fizeram tanto preço no mercado. Tá? É sempre bom olhar porque a Europa hoje tem esse problema, essa preocupação muito forte com a inflação, né, que já calibra um pouco a expectativa do consumidor como cautela daqui para frente. Tá? Então, acho que é bom sempre a audiência olhar, né, os indicadores, tentar julgar por ser um indicador que está mostrando o passado ou o futuro. Né? Esse que acho que é a grande sacada ali que o investidor pode ter para se dar bem, talvez na hora de interpretar o indicador. Uhum. E Anderson, hoje saiu no Estadão que metade dos quase 30 IPOs que estão em análise na fila ainda não devem sair do papel neste ano. Como é que você vê essa mudança no mercado depois daquela janela de IPOs que chegamos a ter nesse ano também? E a queda no valor dos ativos após o IPO e a inflação estão minando as estreias na Bolsa? Com certeza, Hanna. O que a gente tem? Né? A gente tem um mercado ali, parece contraditório, né, para o investidor, mas quanto mais alto o Ibovespa chegando a 150 mil, 140 mil pontos, você pode ver o número de pessoas querendo entrar na Bolsa aumentar muito. Tá? E tanto também para as empresas. Tá? As empresas, quando elas fazem um IPO, né, aquela entrada na Bolsa, o que acontece? As empresas estão tentando vender o peixe, né, vendendo as ações, a participação delas ao maior preço possível. É por isso que isso é proporcional ao nível da Bolsa. A Bolsa muito lá em cima, muito elevada, né, isso acaba projetando, né, e despertando o interesse de muitas empresas para entrar na Bolsa, porque elas vão conseguir captar recursos a um preço mais elevado. Né? A entrada na Bolsa para as empresas nada mais é do que a captação de recursos, tá? Seja primária ou secundária, tem um detalhamento muito maior, mas aí esse que é o bom, tá? Porque as empresas, né, como falei, com a Bolsa lá em cima, elas buscam entrar e quando ela está num momento de queda, como agora, isso afasta muito. As empresas acabam segurando porque muitas vezes não é uma entrada de emergência. Tá? Muitas vezes as empresas preferem esperar um momento muito mais de otimismo para poder precificar, né, captar mais recursos. E até um outro ponto, que eu não sei se você ia tocar, que é a parte de M&As. Tá? Então, M&A é o quê? Fusão e aquisição, tá? Que é toda a parte de uma empresa unir a outra. Vocês certamente também noticiaram muito a questão do Banco Pan, ali com a Mosaico. Tá? Então, esse tipo de atividade de M&A, por sua vez, ele acaba sendo mais aquecido talvez nesse momento de queda, tá? Esse momento de neutralidade da Bolsa. Por quê? Tá? As empresas muitas vezes acabam ficando muito atrativas nesse cenário. Tá? Muitas empresas, a gente viu o Ibovespa hoje caindo 8%, 9% no ano, em 2021, mas tem muita empresa que já está com queda de 40%, 50% no ano. Tá? Então, muitas vezes, essas empresas até são negociadas abaixo do valor justo delas. Tá? Então, esse aqui é um ponto interessante e isso desperta o interesse de outras para adquiri-las. Tá? Muitas vezes não é do interesse do controlador de se desfazer de suas ações, mas muitas vezes também acaba sendo um bom momento. Tá? Então, por isso que a gente fala que esse momento de M&A deve ficar mais aquecido agora com a Bolsa em queda, porque também, além desse interesse que é despertado, a gente tem também empresas talvez que estão
no momento mais de cautela, no momento mais fraco do mercado e que se unindo podem se tornar mais fortes e atravessar essa maré ruim. Tá? Então, toda essa parte de inflação que você falou, taxas de juros também impactam porque desperta todo o interesse e a captação de recursos ali das empresas através do IPO. O Anderson, eu vi uma frase aqui que eu não sei, achei interessante para você comentar. Tem um rapaz que colocou aqui na internet, ele falou o seguinte, olha, a gente está num momento da Bolsa onde ótimas empresas estão baratas e péssimas empresas estão caras. Mas é uma hora perfeita para ganhar dinheiro. É isso mesmo? Exatamente, é isso, pessoal. Na hora de comprar é a hora do caos, né? Na verdade, não é comprar de olhos fechados, de fato, é sempre bom olhar as perspectivas, a gente fala que nem sempre o mercado reflete as ações de uma forma adequada, mas não é 100% isso, tá? Muitas vezes a queda sim tem um fundamento, às vezes é sim exagerado, mas não é porque uma ação que era 14 agora está R$7, ela está 100% mais barata. Tem sim um motivo para ela estar com essa queda, tá? Então é interessante ao investidor olhar o porquê, tentar entender por que o mercado está precificando uma ação que era R$14, hoje é R$7. Tá? Então esse que acho que é o ponto. Muitas vezes, poxa, tudo bem, essa ação que era 14 passa a valer talvez R$10? Sim, tá? Talvez no cenário atual sim. Mas os R$3 aí que você tem de diferença para o preço de tela, isso que acaba sendo oportunidade. Tá? A gente sempre fala que o mercado sim exagera, tanto para mais quanto para menos. Tá? Momentos de euforia ou momentos de pessimismo sempre são extremos. E é sempre nessa hora que você deve comprar ou vender. Não é segredo, pessoal. É sempre o que os grandes investidores fazem na hora da euforia, do otimismo. Né? Por mais difícil que seja, é a hora de você pegar e vender suas ações. Né? E na hora da cautela, do desespero, do caos, né? É a hora de você ser mais intenso ali na hora da compra. Tá? Não é hora de sair comprando tudo, né? É um momento de fato de cautela, mas sim, tem muitas empresas aí que acabam oferecendo um retorno muito atrativo perto do que elas estão precificadas hoje. Tá? Agora eu queria saber de você, por que as empresas varejistas elas estão caindo? Hoje a gente vê que todas as varejistas elas têm passado por dificuldades na Bolsa. Você vê o Ibovespa caindo, queda em que tem origem em diversos fatores, como até o Afeganistão, que aconteceu faz pouco tempo, crise política no país, o PIB na China. O que tem criado essas dificuldades aí para o setor varejista? Então, Daniel, não é um, não é dois, são vários problemas. Tá? Tem a inflação, que se traduz na perda do poder de compra, tem as concorrentes, tá? Que, como vocês citaram até antes da entrada aí no programa, de fato, não estão poupando esforços, tá? Amazon, Shopee, Alibaba, AliExpress estão muito fortes. Tá? Então, são vários os problemas que estão penalizando essas empresas. Lá na Alckmin, a gente olha muito de perto a Via, a Magalu, tá? Que são empresas aí que estão caindo quase 50% no ano, pessoal, não são poucos. Não é pouco, tá, essa queda, mas é por conta dessa série de fatores. Tá? Não tem como pontuar o quanto foi por cada motivo, mas sem dúvidas, a perda do poder de compra, tá? Os investidores acabam, não os investidores, tá? A população em si acaba consumindo menos. Tá? Hoje teve os dados de varejo hoje, né? Se olhar no detalhe, teve uma queda muito forte no consumo de imóveis e eletrodomésticos, tá? Isso aí impacta na veia para essas empresas, tá? Apesar de no ano esse número estar indo positivo, tá? Essa queda abrupta, mais de 15% que foi no último mês para móveis eletrodomésticos, né, que é o core business dessas empresas, acaba sendo muito impactado. Tá? Então esse é um fator chave, as empresas hoje certamente estão continuando uma queda, mas a concorrência a gente acha que é um problema tão grande quanto. Tá? A concorrência de fato desses players asiáticos está muito forte. Tá? Lógico que tem desafios, né, porque é um modelo muito diferente, né? Muitas vezes são produtos falsos ou duvidosos, né? Muitas vezes o player asiático não vai te entregar um sofá, uma televisão ou qualquer outra coisa que você usualmente compraria por aqui, mas é uma competição muito forte. Tá? A gente esperava sim uma competição, a gente já coloca isso no nosso modelo na Alckmin, por isso que a gente é bem conservador. A gente acha que essas empresas que estão mais com múltiplos mais elevados, né, que talvez até pareciam, né, não considerar essa competição, podem ser até mais afetadas. Por isso que a gente vê principalmente a Magazine, né, apanhando bastante na Bolsa, uma empresa que estava ali nos 25, hoje está nos 12, 13 reais. Então, de fato, tanto a perda do poder de compra, quanto a inflação, quanto os players asiáticos ali muito forte, a gente acha que vai ser um ponto de atenção. E o que a gente pode olhar agora daqui para frente, tá? Para a gente ver como é que vai ser o desempenho do varejo.
Lógico, a inflação como um todo vai ser necessário ser acompanhada, mas a gente tem um ponto muito interessante, que é a questão da privatização dos Correios. Tá? Que se ela andar e de fato for comprada, né, adquirida, ou tem uma participação num player asiático, como o Shopee, por exemplo, que a gente acha que talvez seja o grande interessado, pode ser uma ameaça ainda maior. A gente acha que essa entrada ali talvez não esteja 100% precificada, porque um dos desafios que o Shopee, por exemplo, tem é esse custo logístico. Tá? É um player asiático que depende muito, não tem infraestrutura própria, como a própria Amazon, que já tem incidez aqui, a Via, né, que depende menos de 5% dos Correios, a Mercado Livre, né, que não depende de quase nada. Então a gente acha que esse ponto da privatização dos Correios vai ser algo muito interessante de ser acompanhado. E também, né, olhando o copo meio cheio, né, não vamos só olhar o copo vazio, mas a gente vai ter um segundo semestre muito promissor, tá, para o varejo. Por mais que a gente tenha essa perda no poder de compra, a gente está muito otimista, porque a gente vai ter em 2021 ali com um varejo já 100% físico disponível, tá? As vendas prometem ser mais aquecidas, então a gente vai sim olhar até com um otimismo maior o que vem no resultado dessas empresas no terceiro e no quarto tri. Tá? A gente sabe que a partir do final de outubro agora a gente deve começar a ver já alguns resultados do terceiro tri, mas o quarto tri com a Black Friday e Natal aí full time vai ser bem interessante. Você tocou num ponto que eu ia tocar agora. O que você está esperando então para Black Friday e também para o Natal? Você acha que esse ano vai ser melhor? Porque já eu ouvi alguns analistas falando que o ano passado foi legal, porque nós estávamos num momento top de pandemia, mas que esse ano não deve se refletir como aconteceu no ano passado. Você pensa dessa mesma forma ou não? Acho que pode ser maior, tá? Porque as lojas físicas estavam, de fato, as lojas físicas têm uma função muito interessante. Você olha os shoppings, está o desempenho, o movimento nos shoppings, que ano passado estava até que a gente tivesse movimento em shopping, estava um pouco restrito, né? Você tinha restrição de horário, as pessoas estavam receosas de sair de casa, então agora que a gente vai ter a abertura 100%, né? A vacinação ali em novembro já, para quem, né, tiver a intenção quase 100% disponível, tá? Para as pessoas, então a gente acha assim, está mais otimista que no ano passado, tá? Porque se olha o resultado dessas empresas do ano passado, você vê sim o impacto ali de fechamento de lojas físicas. Antes de encerrar, eu tenho só mais duas questões que eu queria tratar com você. Uma é sobre a expectativa para o payroll na sexta-feira. Você já tem alguma expectativa com relação ao que vai sair nos Estados Unidos? São dados que já sinalizam, até hoje a gente teve o ADP, tá, que é uma prévia quase que do payroll lá nos Estados Unidos, que foram dados muito fortes. Tá, foi um dado acima do previsto, tá, em empregos privados americanos, e é até contraditório, né, Daniel, porque que a gente acaba não tendo um dado muito forte da economia e hoje a gente tem um mercado que não reage muito bem, né? Em outros tempos a gente teria, né, o mercado reagindo muito bem a dados fortes na economia. Só que os Estados Unidos, a gente sempre fala que o mercado americano ele parece viciado em estímulos monetários. Tá, estavam brincando um pouco até de entorpecentes hoje, antes de entrar, mas o mercado americano, o entorpecente dele hoje ali é o estímulo monetário, tá? Porque que o Federal Reserve está injetando 120 bilhões de dólares no mês, tá, na economia. Ele já anunciou que vai ocorrer o tal do tapering, que nada mais é do que essa retirada de estímulos, e o mercado olha, né, esses dados fortes como um incentivo para que o Federal Reserve acentue, né, ou que seja mais rápido nessa retirada, porque a economia forte não tem por que você estar estimulando ela tanto, tá? Aí você pode ter até outros problemas maiores de inflação. Então o mercado acaba falando, poxa, veio um dado muito forte de economia, então a gente deve ter uma retirada de estímulos, o que não é bom para a gente. Tá? Então esse aqui é a balança ali que o mercado acaba fazendo. Então a expectativa para o payroll é positiva, tá? O dado de hoje que a gente teve como prévia já sinaliza um dado forte, mas infelizmente isso acaba não fazendo tanto preço na bolsa para cima, porque de fato o mercado acaba vendo isso como um aumento, né, mais antecipado da taxa de juros e também da retirada de estímulos monetários. Legal, Anderson. Outra questão que eu queria falar com você é o seguinte: a gente ainda está vivendo esse período da Evergrande na China, que mexeu com os mercados no mundo inteiro. Mas, ao que tudo indica, parece que a China já aceitou que vai ter um calote aí, parece que já foi meio que escancarado aí que não tem o que fazer. Você acredita que realmente é isso mesmo, morreu, não tem mais o que fazer? A China está quase que usando como exemplo, né? Ela
Tá? Tem outras preocupações ali de qualidade de renda, ela tem preocupações ali na transição da forma de crescimento. A gente sabe que todo esse boom, a gente viu os últimos 10 anos de mercado aí, a China crescendo 8%, 5%, 10% todo ano, tá? Um crescimento muito forte que foi muito embasado no mercado imobiliário. Tá? Hoje a gente já tem preços absurdos, tá, dos imóveis na China e tal, eles estão sofrendo muito com essa alta de preços imobiliários, então o governo chinês não está tão preocupado em manter aquecido esse mercado. Por quê? O comunismo chinês lá, né, o Xi Jinping, ele está muito preocupado agora em fazer a transição. Tá? O que é esse momento de transição no mercado e de crescimento da China? Ele sabe que ele dependeu muito do mercado imobiliário no passado, ele é muito grato a isso, ele ainda pode utilizar isso no futuro, mas qual que é o ponto-chave, qual que é a visão da China agora? Eles estão muito atentos e investindo muito dinheiro seja em bens de maior valor agregado. Então, o que são esses bens de maior valor agregado? São chips, né, são foguetes que ele está lançando mais para o espaço, são outros tipos de conhecimento de valor mais agregado. Tá? A China já não é mais aquele país, tá, que exportava somente produtos de má qualidade. Tá? Eles tiveram essa fase, sim, de produtos de má qualidade, ficaram uma década agora no mercado imobiliário muito forte, muito expressivo, né, que fez toda essa alta do minério, explodir de commodities também, e agora ele está transitando para essa outra modelo de crescimento. Tá? Então, nessa transição para esse terceiro modelo de crescimento, a gente vê sim, né, o governo ali não tão preocupado em manter o crescimento. Ele fala, tudo bem se a gente não crescer 5, 10% nos próximos 2, 3, 4 anos. A gente está mais preocupado em fazer isso de uma forma correta e que lá na frente a gente sabe que vai dar certo. Então, por isso que a China, né, acaba não se preocupando em deixar essas empresas sofrerem calote. Né, ela pode até socorrer, né, os investidores, pessoa física ali, né, que acabem sendo impactados, porque ela sim se preocupa com a qualidade, né, de renda, mas as empresas em si ela não parece tão preocupada em socorrer. Ela injeta sim, a gente viu a China injetar bilhões de dólares na economia, né, recentemente para suportar, né, para manter o sistema financeiro aquecido, mas as empresas em si ela não parece tão preocupada em socorrer. Engraçado que você falou isso, até um comentário, a gente estava discutindo isso outro dia no BMC Market, que antes a China ela zombava, né, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai conseguir resolver esse problema. E agora a situação parece que inverteu, né? Agora é a China que não consegue resolver, porque se eles não resolvem, eles falam, não, isso é um absurdo, a China resolve tudo, né? Mas os Estados Unidos não, né? Quer dizer, parece que inverteu aí a situação entre os dois países, né? Sim, inverteu, só que na China a gente tem uma atuação muito mais rápida, né? O governo ali, a forma de governo ali, você tem uma decisão que é decidida hoje, amanhã já está em vigor e não tem essa de ser aprovado, que vai para a Câmara, que fica 100 dias, que tem que ter 10 sessões. Ele decidiu hoje, né? E amanhã está valendo, tá? Então, isso acaba assim facilitando eles, por isso que eles viam, a gente acha, né, como muito mais fácil, né, resolver as coisas, porque eles também julgavam essa burocracia americana, brasileira, talvez como um empecilho muito grande até para você acelerar o desenvolvimento de certas coisas, mas eles estão com um problema assim que talvez eles não esperassem que fosse acontecer por agora. Verdade. Anderson, queria agradecer então a sua participação aqui no BMC Stock, bacana a entrevista, bem esclarecedora, mas eu queria que você deixasse também a sua mensagem aqui para a gente, fique à vontade, o tempo é seu. Eu que agradeço você, Daniel, Hanna, toda a equipe da BMC, sempre um prazer estar aqui, né, mais pessoalmente aqui no estúdio com vocês. Tá, eu queria deixar mensagem de cautela, tá, para o pessoal, para os investidores, tá, mas não é uma cautela de desespero, de sair vendendo tudo, é hora de olhar, tá, analisar as empresas, tá, buscar boas recomendações, buscar pessoas sérias que trazem a informação correta, buscar pessoas sérias que analisem a empresa de uma forma correta e não ter desespero, pessoal. Isso é normal, tá, tanto aqui no Brasil, a Bolsa não sobe em linha reta, não é uma reta crescente e contínua. A gente tem esse momento de solavanco, se olhar no longo prazo, nos últimos anos, aí a tendência alta, tá? A gente vê a Bolsa de Valores como um ótimo investimento, tá? Mas tem que ter a cautela, porque tem que saber a hora de entrar, investir, tem que saber entender por que a Bolsa está caindo. Isso a gente acha que vocês trazem muito bem aqui também, informação. É sempre bom entender por que está acontecendo, né? Não é só olhar o preço, não é só olhar a tela, é sempre bom investir, né? Assim como você compra uma casa, um carro, né? Às vezes as pessoas colocam um dinheiro ali de forma muito mais displicente nas ações, tá? A gente acha que a cautela tem que ser a mesma, mas a gente segue otimista no longo prazo, porque a gente sabe que todos os problemas vão passar. A gente viu a greve dos caminhoneiros, a crise hídrica, outros problemas aí que estão, né, sendo solucionados,
mas lá na frente a gente segue otimista, porque a gente sabe que tem muitas boas empresas aqui no Brasil para ser investidas. É isso aí, não. E a gente sempre gosta de trazer diferentes visões aqui na BMC, justamente para mostrar para o público que existem outras formas de pensar, Sim. Não só uma forma, mas existem várias formas, e isso é importante. Por isso que vocês têm sempre espaço aberto aqui para voltar sempre, e já de antemão te convido para a próxima vez para voltar aqui para o programa ou para a programação aqui da BMC. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Daniel. Hanna, um prazer. Valeu mais uma vez, brigadão. Gente, a gente acabou de conversar com o Anderson Menezes, fundador e CIO da Alkin Research. CEO da Alkin Research. Bom, a gente continua aqui com o BMC Stock. Antes de passar para a Hanna, eu só queria destacar uma coisa aqui que pediram aqui para mim, que mandaram na realidade para mim aqui, que é do nosso portal bmcnews.com.br. Tem uma reportagem que saiu lá agora e que é bem interessante. Se você quiser dar uma olhadinha lá, que é bem legal. O título da manchete é: a maior parte das ações que estrearam este ano caiu na B3. É hora de comprar. É uma matéria especial que nós fizemos aqui, que o pessoal do portal, eu já coloquei nós, mas é o pessoal do portal que fez, dando ênfase que das 36 ações que fizeram IPO em 2021, 26 acumulam desvalorização desde a abertura do capital. É uma reportagem completa com várias empresas, tem várias empresas aqui no destaque dessa matéria, então é só acessar o nosso portal bmcnews.com.br. Hanna Beltrão. Pois é, Daniel, antes da gente chamar os gráficos do Alex André, vamos dar uma passadinha pelo mercado financeiro, mostrar como é que estão os números hoje aqui no nosso Profit Pro da Nelogica. Eu tô vendo aqui, ó, o índice Bovespa caindo bastante, queda de 1,62% aos 108.665 pontos. Tá caindo bastante o Sena. Vou tentar compartilhar aqui de novo com o pessoal que está nos acompanhando, que caiu. Eu vou atualizar aqui de novo. Caiu bem na hora que você ia. Mas a gente improvisa aqui, a gente dá um jeito. Ó, tá dando certo aqui, gente. Já compartilhei a tela para o pessoal que está nos acompanhando conseguir. Olha a mágica acontecendo. Deixa eu ver se o pessoal da produção consegue ajudar você tá ouvindo, esses apresentadores aqui. Léo, alguém ouve a gente aí na Terra, planeta Terra chamando. Ih, tá lento ali, viu, Hanna? Acho que não vai rolar. Desconectou de novo, Hanna. Desconectou. Vai na raça, então. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, falar bem rapidinho aqui. Então o índice, ó, tá aos 108.643 pontos. O índice que abriu aos... Voltou. Voltou, olha só, o nosso mapa de calor. Foi o Júnior, aí, por isso que deu certo. Nosso índice, ó, senti uma indireta no ar, hein? Mas vamos lá falar de mercado, Daniel, deixa de graça. Vamos lá, Ibovespa tá agora voltando, né, recapitulando, tá caindo 1,64% aos 108.643 pontos. Chegou a renovar mínima de 108.179 pontos. Ele abriu aos 110.453 pontos e agora segue caindo bastante. Já no nosso mapa de calor, a gente vê que está tudo vermelhinho. Aqui a maior parte das empresas e dos setores caindo, com destaque para Melius, Cash 3, que está caindo 6,95%. Local Web caindo também, deixa eu tirar a setinha aqui, 6,25%. Grupo Soma também despencando mais de 6%. Seguindo o bloco aqui, ó, os bancos também estão caindo. Banco Pan caindo 5,18%, Banco Inter caindo 4,89%. Todos os setores, né, caindo bastante aqui, setor de construção também, Exetec caindo 2,92%. Setor de educação também está figurando entre as quedas do dia, caindo o Edux 4,27%, está tudo caindo aqui. Já as empresas que estão subindo, né, Rumo, a gente falou aqui no comecinho do nosso BMC Stock, a Rumo está entre as maiores altas do dia, e o Guga Almeida esteve hoje no pre-market falando, né, que
já era esperado esse movimento de alta na companhia, portanto a Rumo segue subindo 5,6%. A MER3, Americanas S.A., antiga B2W, também subindo 2,98%, seguida por Magalu, subindo também 1,2%, Pão de Açúcar com alta de 0,95%, depois vem Açaí, JBS, Bife 3... tá tão pequenininho aqui, gente, mas é isso. São poucas empresas, eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 empresas subindo, todas as outras estão caindo bastante. E a gente segue aqui com o nosso BMC Stock, a produção até pode tirar. Opa, a mágica aconteceu, o telão saiu. A gente tem agora os gráficos do Alex André. Hoje ele traz as dúvidas sobre o crescimento global, dados também sobre a China e Estados Unidos. Fala Alex. É isso aí, Daniel e Hanna, aqui no BMC Stock. Todos os dias trouxemos 10 principais gráficos para comentar um pouquinho da leitura macroeconômica e, claro, trazer você, investidor, a melhor decisão dos seus investimentos, né? Baseado principalmente nessa leitura mais top-down que a gente destaca aqui todos os dias, né? Então hoje a gente vai falar um pouco mais de China, falar um pouco mais dos Estados Unidos, também, claro, né, a preocupação da inflação que todos os dias a gente também basa aqui nos principais gráficos do dia, tá? Então, o primeiro gráfico, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre, né, o transporte marítimo, né, o preço, né, do shipping, né, como se diz, ou seja, o transporte, né, por container no mundo todo, né, o preço, né, de você carregar um produto de um ponto A a um ponto B, né, comparado, né, ao pré-pandemia, esse preço chegou a subir até mais de 5 vezes, né, o preço pré-pandêmico, né, ou seja, realmente os preços subiram muito. Esse gráfico ele retrata isso, né, ou seja, de acordo, né, por peso, né, de acordo até mesmo em relação à distância. Então, qualquer tipo de shipping, né, ou seja, como pode dizer, qualquer tipo de transporte marítimo por container, esses preços subiram muito forte, ou seja, uma demanda que a gente pode dizer clara, né, uma demanda muito reprimida, né, uma cadeia, né, de consumo como um todo, né, à medida que teve uma restrição muito forte no ano passado e agora, né, voltando-se à flexibilização da econômica, aliado, né, à falta, né, de suprimentos, né, inclusive a gente tinha até comentado nos últimos dias, né, ou seja, o PVC subiu mais 70%, a gente vê o petróleo, né, o Brent acima de 80%, o gás natural subiu mais de 20%, né, somente ontem. São as principais commodities, né, que impactam no preço final dos principais produtos que são transportados por containers, né. Então, inclusive, até mesmo tem falado muito, né, inclusive na Europa, né, inclusive do gás natural, né, o inverno está chegando aí no final do ano, né, em questão do gás natural, né, o menor estoque nos últimos 10 anos também é um ponto de preocupação de inflação, e o shipping também, né, mas é um ponto mais voltado ao mundo todo, né, não só Brasil, tem umas companhias também que são afetadas diretamente aqui no Brasil, né, quanto a Login, quanto Santos Brasil, são companhias, né, em relação ao transporte marítimo aqui no Brasil, mas também tem companhias ao longo do mundo e toda a cadeia global também é afetada, ou seja, no transporte de mercadorias no mundo todo. Tá? Esse gráfico retrata muito bem isso. Agora, no próximo gráfico, a gente vai continuar a falar um pouco mais sobre commodities, né? Aqui a gente vai destacar 2 principais gráficos. O primeiro, né, para falar um pouco mais sobre petróleo, né? Produção e consumo de petróleo, né, do mundo todo. E esse gráfico é muito interessante. A gente traz aqui em relação, né, os dados, né, são do Departamento de Energia, né, dos Estados Unidos, que destaca, né, que a perspectiva, né, o forecast, né, a estimativa de consumo e de produção de petróleo aumente ainda mais e chega até superar níveis, né, pré-pandemia comparado ali com 2019. Por quê? Lembrando aqui em 100%, né, deva chegar ali em torno de terceiro, quarto trimestre de 2022. Já no quarto trimestre de 2022 o mercado já espera, né, espera-se que tanto o consumo quanto a produção esteja um pouco acima, a gente está falando ali um pouco acima de 100%, ou seja, superando o nível pré-pandemia, inclusive, mais uma vez, né, lembrando, depende, né, isso aqui a gente está falando um pouco mais sobre a expectativa, mas dependendo da velocidade, né, do consumo, né, da velocidade da retomada da flexibilização, né, quando a gente fala de petróleo como um todo, né, no mundo todo, esse preço, né, pode até chegar, né, inclusive tem alguns traders, né, tem alguns especuladores já prevendo, né, ou seja, o preço do barril em torno de $200. Foram mais de 1.300 contratos negociados a $200 no final do ano de 2022, na semana passada. Tá? Inclusive também já tem alguns analistas também estudando, né, a perspectiva do petróleo bater na casa de 90, até mesmo $100. Então, dependendo do cenário, né, claro, né, que cada vez mais que o preço do petróleo suba, preocupa ainda mais a inflação, né, isso
vai reverberar não só o preço da gasolina que a gente vem discutindo muito aqui no Brasil, que também tem um ponto local aqui que a gente fala em relação, né, da cadeia do ICMS, né, ou seja, que é muito discutido também no governo em Brasília, mas a gente está falando do mundo todo, né, ou seja, tanto os impactos dos produtos que a gente falou do shipping, né, ou seja, tudo isso vai repassando o preço para o consumidor, né? O petróleo é um dos grandes insumos, né, para diversas matérias-primas. Inclusive também, né, trouxe, né, até mesmo uma discussão, né, do cartel, né, do OPEP+, que decidiu aí a produção de 400 mil barris diários, né, e isso traz aí o preço do petróleo para cima no curto prazo. A gente está falando ali em torno de $82, né, no preço de hoje, tá? Mas inclusive colocando aqui em perspectiva, né, uma recuperação em V, e agora, né, esse gráfico traduz-se aqui, ou seja, uma melhora, né, significativa do cenário tanto em consumo quanto em produção, tá? Agora, nesse próximo gráfico, eu estava falando um pouco mais sobre a OPEC, né? A OPEP em relação aos países produtores de petróleo, né, que fazem parte desse acordo, né? O cartel ali que decide, né, a produção, né, dos países participantes em relação aos maiores produtores de petróleo do mundo. E aqui a gente consegue saber que os Estados Unidos é a chave do principal déficit, né, de petróleo no mundo, né? Muita gente fica discutindo em relação tanto os grandes países produtores, né, por exemplo, o Kuwait, né, Emirados Árabes, né, em relação à produção, até mesmo a Rússia, mas os Estados Unidos é que tem o maior déficit, né, em relação ao número de barris de petróleo, né, despejados no mercado. O que a gente pode falar muito isso como uma tese, né, de explicação, de acordo com os principais analistas, é que os Estados Unidos tem, né, a maior parte em relação ao shale gas, né, o petróleo o offshore, como pode dizer, e tem essas empresas são mais alavancadas, precisam de um maior capex, precisam de um petróleo, né, com preço maior, né, ou seja, cotação maior, para ficar mais, ter uma viabilidade, né, da produção. Então isso é a principal explicação à medida, né, comparado aqui, por exemplo, com o Brasil, né, com petróleo offshore, até mesmo com Petrobras, com águas ultra profundas, esse lifting cost, ou seja, o custo de extrair o barril do petróleo é muito mais baixo e viabiliza, né, ou seja, tanto o petróleo a 80, 60, 50 dólares, né, isso traz ali um nível de conforto de preço muito melhor do que as companhias na média, né, nos Estados Unidos que operam petróleo onshore, que é um custo, né, um capex, um opex, né, também mais caro, tá? Então essa é a principal perspectiva à medida que os Estados Unidos ainda, né, é a principal chave, né, que falta, né, em relação à produção de destrave de valor em termos de petróleo nos próximos meses, tá? E também lembrando, claro, que depende muito dessa velocidade, né, ou seja, tem sempre esse balanceamento, né, de produção e também de consumo. Não adianta produzir muito, né, e consumir pouco, né, isso traz o preço para baixo. Então essa é a principal discussão, né, do cartel, né, da OPEP, ou seja, manter o ritmo de produção ou até mesmo discutir se aumentar, que foi a última discussão que foi feita em relação, né, que foi divulgada ao mercado, mas não afetando, né, de uma forma direta negativamente o consumo, tá? No próximo slide, e continuando a falar um pouco mais sobre petróleo, a gente vai destrinchar, né, os subsetores, né, os subsegmentos de petróleo que tiveram um desempenho muito positivo ao longo desse ano. A gente vem discutindo muito sobre isso, né? Ou seja, o setor de energia como um todo, não só petróleo, inclusive, né? Ou seja, o que a gente destrinchando no setor de petróleo, né? Quais são os principais subsetores que tiveram desempenho positivos, né? E&P, né, que exploração e produção de petróleo, você, por exemplo, aqui a Chevron, ExxonMobil, né, as principais companhias, a BP, as principais companhias do mundo, né? Tirando aqui, por exemplo, a Petrobras aqui no Brasil, né? São grandes, as que a gente chama de majors, né? As grandes companhias no mundo todo. O setor de energia, né? Energy crescendo mais de 43%, inclusive a gente até destaca aqui recentemente, né, um gráfico do Goldman Sachs, né, de energia, que também a gente vem falando, né? Ou seja, até o gráfico da Bloomberg, né, também de commodities, vem batendo recordes históricos, tá? Aí a gente tem aqui empresas tanto de oil and gas, tanto de transporte e também de estoque, né? Também cresceu quase 40%. Também empresas integradas, né, de oil and gas, também crescendo mais de 39%. E também empresas de refinaria, né, de petróleo, crescendo mais de 27%. Também outros serviços, né, também outros subsetores subindo mais de 25%. E o S&P 500 subindo 15%. Ou seja, qual que é a leitura desse gráfico? Que as empresas relacionadas a petróleo estão subindo muito mais até mesmo que o índice S&P 500. A gente tem comentado aqui que o índice S&P 500, as Big Techs, vem colaborando, né, para puxar esse índice. Por outro lado, empresas que não têm um peso tão grande, né, quanto, por exemplo, uma Apple, né, que puxa o S&P 500, a gente consegue entender sim, né, que tem diversas companhias, né, em suas devidas proporções, que estão aí colaborando positivamente, né, ao setor aí petrolífero, né, também de gás.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, né, em relação ao GDP, né, ou seja, o PIB americano e a expectativa de inflação nos próximos 10 anos. Né, a gente tinha comentado nos últimos dias, inclusive, né, que a perspectiva de inflação, né, nos próximos 3, 4 anos, né, também possa aí superar a casa dos 5%. Né, no curto prazo, a gente estava falando ali, o mercado estava comentando isso em torno ali de 4%. E agora, né, tem a expectativa que pode até subir mais de 8% nessa expectativa que a gente chama aqui de US Break-Even, né, ou seja, 10 anos, ou seja, expectativa de inflação para cima e também, né, quando a gente comenta aqui, né, que a perspectiva, né, ou seja, o forecast, né, do Fed de Atlanta, o Banco Central, né, de Atlanta comenta aqui que a perspectiva do PIB, né, americano possa cair, né, ou seja, comentando aqui em relação, né, nos próximos trimestres. Então, é a famosa estagflação nesse gráfico, né, ou seja, para todo mundo comenta. Para quem não sabe o que é estagflação, novamente a gente explica aqui, né, ou seja, uma alta da inflação aliado ao baixo crescimento da economia, que isso é muito ruim, ou seja, os preços ficam mais caros para os consumidores, a economia não cresce, e isso prejudica as economias do mundo todo. Essa é a principal preocupação na Europa, né, nos Estados Unidos e no Brasil, que estão fazendo, né, as bolsas caírem de uma forma muito significativa hoje, né, inclusive pela manhã. Então essa é a principal explicação que a gente pode falar, ou seja, não é o que está acontecendo hoje, é o que a leitura que o mercado espera se daqui para frente. Aumento ainda mais a inflação, lembrando que os principais recados, né, inclusive, né, o Jerome Powell falando, né, que a inflação era de curto prazo, né, até falando que a inflação era temporária, e agora, né, o mundo inteiro mudando o seu discurso, né, colocando em pauta que a inflação talvez não seja de tão curto prazo assim, que pode perdurar por mais um tempo, e isso deva prejudicar ainda mais as economias globais. Tá? Agora, vamos passar aqui para esse gráfico, deixa eu só passar aqui agora sim, eu já estava nesse gráfico aqui só para a gente ressaltar um pouquinho mais. Se a gente está comentando que a inflação vai subir ainda mais, né, e o PIB deva cair, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, que pode acontecer com o mundo todo, né? Quais são as perspectivas, né, de lucro das principais companhias do mundo todo, né? A gente fala aqui Brasil, emergentes, mercados desenvolvidos, Europa, Estados Unidos. Esse gráfico retrata muito bem isso, né? É o gráfico de EPS, né? Earnings per share, lucro por ação, né? De revisões, né? Ou seja, em relação ao MSCI World, ou seja, o índice do Morgan Stanley mundial das principais ações globais. A gente tem esse gráfico que tem a principal perspectiva, né? Ou seja, a leitura que tem uma queda, né, de lucro, né? Ou seja, uma revisão, né, para baixo, né, de lucro por ação das principais companhias, né? Como que mede lucro por ação? É simples, né? Muito simples, tanto de um índice quanto de uma principal companhia, é o lucro dividido, né, pelo número, né, de ações que a companhia detém. Então a gente consegue entender que o lucro por ação vai cair, né? Ou seja, essa pode cair, né? Ou seja, essa é a perspectiva, essa é a leitura, né, de acordo com o índice MSCI World, ou seja, lucro das companhias para baixo. Isso indica, né, no curto, médio prazo, né, bolsa para baixo. Isso a gente tem até comentado, inclusive, né, nos últimos tempos aqui no BMC Stock, né, nos últimos dias, em que eu até coloquei aqui um gráfico do S&P 500 junto com o IPS do S&P 500, ou seja, à medida que o IPS sobe, a bolsa, né, historicamente, né, inclusive, de acordo com uma janela maior de tempo, também acompanha esse movimento. Também ao contrário é verdadeiro, né, ou seja, quando tem uma revisão de lucro para baixo, a bolsa também precifica para baixo na média, tá? Então esse gráfico é muito interessante para a gente acompanhar aqui. Bom, se o mundo todo está caindo, né, a perspectiva de lucro, como que está em relação à Ásia, né, excluindo o Japão, que é esse índice aqui, né, MXAPJ, né, ou seja, os países asiáticos excluindo-se o Japão. A gente tem aqui essa perspectiva do Goldman Sachs nesse gráfico aqui, uma relação, principalmente, né, uma revisão de IPS de 3 meses, né, ou seja, uma perspectiva daqui para frente. O que o mercado espera, né, que outubro, né, e também novembro tenha até mesmo um decréscimo, ou seja, além de ficar, né, próximo do 0 a 0, como está ali em setembro, que fica abaixo, né, mesmo, ou seja, apesar ali que, lembrando, né, que em torno ali de julho, agosto, né, setembro, estava-se, né, um IPS, né, ou seja, lucro por ação das principais companhias da Ásia positivo, mas em queda, ou seja, em declínio. Agora o mercado espera que esse patamar esteja negativo, né? Quando a gente fala negativo, já chega a níveis até mesmo, né, próximos ali, né, em janeiro de 2014, janeiro de 2013, até mesmo 15 e 16, quando a gente viu esse indicador ali, ficou diversos anos, né, desde 2012 até 2016, né, lucro por ação das principais companhias da Ásia negativos. Depois a gente viu uma queda muito grande no Covid, uma rápida recuperação, e agora retornando-se ao patamar negativo, tá? Quando a gente fala aqui das empresas da Ásia e também Pacífico de forma geral, tá?
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho o que está acontecendo em relação ao mercado de capitais, que a gente está comentando, né, a recuperação das principais companhias, né, o mundo, Estados Unidos, Ásia, mas investimentos alternativos. Né? Quando a gente fala alternativos como um todo, a gente comenta muito sobre não só SPACs, mas também Venture Capital, né, os famosos VCs. Venture Capital na China, apesar dos principais desafios, né, de curto prazo que estão acontecendo na China como um todo, né, quando a gente fala aqui de minério de ferro, em relação, né, à própria política por lá, né, Evergrande, enfim, todas as incertezas, né, da economia, mesmo assim, né, os investimentos, né, em Venture Capital ultrapassaram-se mais de 84 bilhões de dólares, tá? Até o momento, tá? Na China. Lembrando que os dados de 2021, né, até o momento, né, já estão aí próximos a superar ao dado do ano todo de 2020, ou seja, tem uma leitura, né, uma perspectiva, uma estimativa que os investimentos em Venture Capital, né, que são investimentos, como pode dizer, alternativos, podem até superar o ano passado, ou seja, surfando abaixo, né, do fluxo negativo de equities, como a gente está observando no mercado asiático, aqui no Brasil, emergentes como um todo, ou seja, os investidores estão buscando-se alfa, né, ou seja, estão buscando retornos em investimentos mais de longo prazo, investimentos, né, que talvez não sejam tão maduros, que tem aí talvez um nicho de mercado mais diferente, ou seja, estão se reinventando, né, diversificando o seu portfólio, e um deles, né, um desses investimentos é o investimento em Venture Capital, que está aí em alta, ainda não demonstrou fraqueza, já numa casa acima de 80 bilhões de dólares acima de 2021 na China, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, abordar um pouco mais sobre a China, né? A gente tem os dois principais gráficos aqui que a gente vai comentar um pouquinho mais na pauta de ESG, né? Mais na parte, né, de environment, né? Na parte ambiental, né? A gente tem esses dois principais gráficos. Primeiro, né, esse gráfico a gente fala de emissões, né, de gás carbônico, né, na atmosfera. Primeiro gráfico a gente fala em relação à perspectiva e o cenário base, né? A gente tem aqui, para chegar a zero emissões, né, tá em torno ali de 2050, 2060, mas o cenário base não é bem assim, né? O cenário base a gente está girando logo aqui na metade, né, ou seja, da perspectiva de zero emissões, ou seja, a China tem uma perspectiva ali de zerar emissões em 2050, 2060, mas o cenário base do mercado não mostra que é bem assim, tá? No cenário mostra que pode diminuir em torno ali de 20, 30% da perspectiva atual, né, de gás carbônico na atmosfera, que é despejado na China anualmente, tá? E também afeta o mundo todo, claro, né, em relação não só ao aquecimento global, coloca na conta, mas todas as principais efeitos negativos por lá. E aqui a gente coloca esse gráfico aqui, que é a projeção, né, de share, ou seja, a projeção das principais linhas, né, em relação a combustíveis que não são fósseis, ou seja, combustíveis, né, enfim, que colaboram com o meio ambiente, como os veículos elétricos, enfim, as principais matrizes energéticas que não são relacionadas, né, ao gás carbônico, ou seja, ao consumo ali em relação a matérias-primas, né, fósseis. Então a gente vê aqui que a demanda primária, né, de energia de consumo na China tem a perspectiva de aumentar, né, ao longo do tempo, mas até 2030 essa curva vai aumentar de uma forma muito gradativa, ou seja, muito flat. O mercado espera-se que somente em 2035 para frente, né, que essa aceleração ocorra de uma forma muito mais rápida, tá? Que esse gráfico representa muito isso, ou seja, a partir de 2050, 2060, aí sim a gente está comentando aqui que pode chegar próximos a 100%, né, de toda a matriz energética na China, que não tenha relação, por exemplo, com o carvão, né, que atualmente é uma grande matriz energética por lá e é um grande questionamento do mercado, ou seja, como que deve ser essa transição de matriz energética, até mesmo com esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, né, que é um ambiente principalmente de uma demanda reprimida, que exige principalmente uma falta de produtos que tem aí uma perspectiva maior de produção, né, até mesmo de commodities, e caso tenha nessa transição no curto prazo, né, o que está acontecendo, a gente até trouxe esses gráficos, inclusive, aqui no BMC Stock, que compreende, né, ao contrário, né, do que a própria China fala aí, ou seja, os principais grandes bancos dizendo, olha, a China está querendo sim trocar a sua matriz energética ao longo do tempo, mas não é o que está acontecendo no curto prazo, ou seja, o carvão ainda é uma grande perspectiva em relação à matriz energética que colabora para a China no mundo todo, tá? Agora no próximo gráfico, né, no último gráfico de hoje, a gente vai falar em relação à relação
né, de PIB chinês com a relação de demanda de crédito. Todo mundo sabe que o crédito, inclusive, é que provoca as grandes expansões econômicas e também, né, a própria vilã, inclusive foi até nos Estados Unidos, né, a gente teve ali, né, o crash ali da Bolsa de 2008, inclusive pela bolha, né, de crédito imobiliária. Mas, né, de acordo com a sua perspectiva, tanto para cima quanto para baixo, o crédito é uma força motriz dos mercados globais. E aí que esse gráfico a gente fala de China de forma geral. Né? Então, ou seja, esse gráfico, a gente tem aqui uma linha mais escura, não sei se vocês dão para enxergar aqui, mas uma linha mais escura é a linha do PIB e essa linha vermelha que vocês estão observando aqui é a linha do total de crédito, né, da China. Ou seja, a gente consegue observar que uma demanda menor de crédito implica no menor crescimento econômico. Também falando, né, ao contrário, também é positivo, ou seja, a gente consegue observar um aumento do PIB, né, nessa linha aqui, também tem um aumento significativo de crédito. Quando o crédito também cai, né, ou seja, quando a gente fala de 2009 até no final de 2012, né, também o crédito caindo também tem uma recessão, também uma queda de PIB. À medida também que o PIB também melhora no curto prazo também, o PIB também tem uma significativa melhora. Então, o mercado também tem essa correlação, né, com o PIB e também com o crédito, né, global. Claro que quando a gente fala de crédito, tem diversas carteiras de crédito, né, ou seja, diversos investimentos também que a gente pode também fazer essa correlação, principalmente o setor financeiro como um todo. Né, quando a gente comenta muito Estados Unidos, inclusive a gente até comentou ontem sobre isso, né, um dos principais grandes bancos, né, com relação com o aumento de juros nos Estados Unidos, carteira de crédito, tudo isso impacta e agora, né, a China é a principal perspectiva, né, que em relação ao crescimento menor, né, de carteira de crédito por lá implica, né, num crescimento menor da economia chinesa, além de outras preocupações que a gente sempre fala por aqui. Tá bom, Daniel? Hanna, esses são os principais gráficos do dia, sempre para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimentos. Esse foi o Alex André trazendo as análises do mercado. E a gente segue aqui monitorando o mercado financeiro nesta quarta-feira. Deixa eu dar uma atualizada aqui sobre o Ibovespa, que está caindo 1,35%. Agora está aos 108.964 pontos. O índice, que abriu aos 110.453, chegou a renovar mínima de 108.179 pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, tudo no vermelho, a maior parte dos setores e empresas também caindo bastante. A gente destaca aqui para a Cash, né, Melius, que está caindo 6,60%, JHSF também caindo 6,17% e Grupo Soma, que também está recuando 5,65%. Aqui junto do setor de varejo, a gente tem Lojas Renner também, que cai 4,73%. O setor de varejo Pets também caindo 4,68%. Olha só, deu uma atualizada aqui. E o setor de energia também figura entre as maiores quedas do dia. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá tudo caindo bastante. A gente vai olhando aqui a movimentação, né? Grande o volume de movimentação nessa quarta-feira, aí vai mudando bastante. Já entre as altas, a gente vê Rumo, né, subindo bastante, empresa do setor de logística subindo bastante no pregão de hoje, com alta agora virou alta de 6%, a Rumo, que a gente também já comentou aqui, que o Guga Almeida esteve hoje pela manhã no pre-market conversando com o Daniel Morales. O Guga que explicou que essa movimentação da Rumo já era esperada pelo mercado. Quem também está figurando entre as altas de hoje, a Mer3 Americanas SA, antiga B2W, que sobe 3,80%, seguida por Magalu, que sobe 1,97%, agora virou. Pão de Açúcar, que também sobe 1,26%. E, portanto, é isso. A gente, é claro, vai acompanhando tudo aqui. No mais, a maior parte dos setores, siderurgia, educação, companhias aéreas, tudo no vermelho no pregão de hoje. A gente segue aqui com mais informação no nosso BMC Stock. Falando agora de Traders Club, que informou nesta manhã que celebrou um contrato de investimento via aquisição de notas conversíveis de emissão da 2TM Holding Company pelo valor total de 15 milhões de dólares. Em fato relevante, a companhia informou que essas notas poderão ser convertidas em ações
de emissão da 2TM, caso verificados determinados eventos de liquidez previstos em sua escritura, segundo práticas usuais de mercado. Ainda de acordo com o comunicado, a transação se insere na mesma rodada do investimento de 200 milhões de dólares realizado pelo SoftBank em junho deste ano na 2TM. Segundo o comunicado, a companhia é uma holding com um portfólio focado em serviços baseados em ativos digitais, sendo que o mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, é a sua principal empresa. Além disso, venceu ontem o lock-up da ação da empresa, o que significa que a partir de hoje os investidores vão poder vender os seus papéis. Dani? É isso aí, e o Conselho da Gafisa, Hanna, ratificou a emissão de 27.892.638 ações e aprovou a consequente homologação do aumento do capital social da empresa, que passou para pouco mais de 1.248 milhões de reais, 240 milhões e meio de reais, dividido em 337 milhões de ações ordinárias. Como houve um pequeno número de acionistas que optou por condicionar a sua subscrição ao atingimento do valor total do aumento de capital deliberado e o aumento de capital não atingiu esse valor máximo, a empresa vai restituir os valores subscritos por esses acionistas, no valor de R$ 51.320,79, o que equivale a pouco mais de 11 mil ações. E uma notícia que acabou de sair, antes de entregar para a Hanna novamente, chegou agora essa informação que houve uma suspensão a suspensão das exportações que entrou em vigor no dia 4 de setembro e foi declarada em conformidade com os protocolos de saúde entre Brasil e China após 2 casos atípicos de vaca louca em frigoríficos do país. A luta pelo retorno das exportações pode estar próximo do fim e o mercado pode aí reviver o retorno das exportações para a gigante chinesa ainda nesta semana, representando aí a maior parcela do destino da carne bovina brasileira exportada, cerca de 60%. A China vai retomar as atividades nesta sexta-feira, dia 8, após o feriado prolongado da conhecida Golden Week. E é justamente após grandes festividades e redução dos estoques internos que o governo de Pequim deve retomar o mercado brasileiro. Daí a informação que a gente traz agora, que a China vai liberar as exportações do Brasil novamente. Hanna Beltrão. Pois é, Dani, e a diretoria da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a realização de um leilão para a contratação emergencial de energia elétrica de reserva, previsto para ser realizado no próximo dia 25 de outubro. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com a agência, o novo leilão foi aprovado como parte das medidas para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica no país. Será contratada energia proveniente de usinas eólicas, solares e termoelétricas movidas a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural, com período de fornecimento entre o dia 1º de maio de 2022 e o dia 31 de dezembro de 2025. Ainda segundo a ANEEL, a contratação será feita por edital de procedimento competitivo simplificado. Dessa maneira, os órgãos responsáveis devem reduzir prazos, simplificar requisitos e editar rotinas operacionais provisórias, regras e procedimentos de comercialização transitórios, de modo a viabilizar o suprimento em tempo reduzido. É isso aí, Hanna. A gente está chegando ao fim aqui do BMC Stock, mas antes de chegar, de dar o nosso tchau para o estoque, a gente vai dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no nosso chat, né? Como o Ramos, que veio falar aqui agora, grande Alex, ótimos gráficos e análises, ótimos sempre, né? O Alex André sempre trazendo muita informação para a gente todos os dias. Aí, olha o Rafael Correia falando, eita o quê? Não entendi. Manda aí mais informação para a gente saber o que é esse eita.
Ficou no ar, né? Ficou no ar. Do nada. Ah, tá, agora eu já entendi. Preparar aqui os calmantes. Ah, tá certo. Não, aí sim. Mas com esse time aqui, você... Alan Gani, Alexandre Cabral e Paula Moraes... precisa tomar um Rivotril, né? Leonardo Onofre dando seu boa tarde aqui também pra gente, o Wagner Gomes, César Silva, Felipe Souza também dando seu olá. Quem mais aqui? Tem aqui o pessoal discutindo aqui o desempenho do Brasil, economias, é muito legal aqui o pessoal fazendo aquela discussão. Rui das Neves aqui... Não entendi. Hanna 1080, Daniel... Ah, Daniel 144, é a resolução, né? Valeu, dá, Rui das né? Neves. Tá vendo só como é, gente? Valeu, Rui das Neves, obrigado. Colocando viu? a sementinha da discórdia. Aí não pode. Não é legal, hein, Rui das Neves? O Jonatas também dando seu boa tarde, o Alex André também dando o seu boa tarde aqui pelo chat também. E é isso, né, Hanna? A gente olha aqui, ó, o MPK, boa tarde, a dupla mais unida, Raniel. Dupla Raniel, né? Hoje a gente não teve a participação de quem deu o nome Raniel, né? Mas é isso, gente. A hashtag Raniel tá firme e forte. É isso aí. Gostei. E o Damião mandando aqui, boa tarde, Rui das Neves falando da resolução. Tá bom, Rui das Neves, não quero papo. É uma brincadeira. E o BMC Stock vai chegando aqui ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market, que vai até às 3h30 da tarde. Hoje a Hanna fica por aqui, né, Hanna? Boa tarde para você, né? Eu vou ficando por aqui. Amanhã estou de volta aqui no BMC Stock. Também estarei no News. Amanhã a gente se encontra com mais informação, Dani. É verdade. Amanhã você está no News de manhã também, né? No News também. Tá com Paula Moraes e também com a Débora Oliveira e com muita informação sobre o mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. Pode tocar o barco agora, Dani. Valeu, Hanna. Um beijão para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.